Olá, bom dia. Estamos a 0h27 do dia 19 de junho, mas só vamos publicar esse trabalho depois da manhã, porque hoje eu coloquei o do Vico Conilha, ao meio-dia. Então, um dia sim, um dia não. Logo será depois. E aí, o trabalho será sobre, a postagem será sobre um homem, um fenômeno do espiritismo. Se dizia espírita, era um xamã. Então, a cultura da comunidade onde o xamã está modela sua cosmologia, suas crenças. Lembram disso? Dissemos anteriores. E ele é modelado e moldado dentro desse meio que o influencia. Então, se tirarmos ele desse meio, ele terá outra concepção. Por isso, o Paulo tem visões de Jesus Cristo, enquanto que Chico Xavier recebe mensagens psicografadas, que ele psicografa, recebe mensagens de São Francisco de Assis, de Emmanuel, que é Jesus, e de outros. Então, o professor Marlanff não tem preferências. A única coisa que me compromete é a verdade. E a minha pesquisa não sairá dessa linha. Então, o nome do vídeo será O Fenômeno Zero Igual. Aqui estamos, a primeira reportagem dele. Vou mostrar o quadro em cima, mas o título é aqui, ó. O médium José Arigó, mediunizado, em pleno trabalho, meu Deus do céu, eu tenho que olhar, espiritual. Então está José Arigó aqui, mediunizado, em pleno trabalho realizando a operação espiritual. Então, o médium José Arigó, mediunizado, realizando trabalho, realizando a operação espiritual. Uma operação não é espiritual. Aqui vamos fugir da questão do repórter. Realizando uma operação que os médicos não explicam. E quem é que ele está operando? Jorge Resine, participando da operação espiritual, sendo realizada pelo espírito do Dr. Fritz através do médium José Arigó. Então, agora veja. Não sei quem é José Resine, mas o nome está aqui. Então, o autor da reportagem não iria se arriscar a colocar uma coisa que não fosse verdadeira. Aqui está a fotografia. Aqui está um auxiliar dele. Aqui está ele. Eu vi frente a frente comigo. E aqui embaixo está o corpo da pessoa que está sendo operada. Então ele tinha um auxiliar, e esse auxiliar aí está aí, ó. Ele está operando alguma coisa, está com um tufo de algodão na mão, e o auxiliar dele está aqui, né, de mãos livres, né, ajudando. Então aqui está o quadro todo, né? Então são fotos do inimitável e insuperável José Arigó, o médium que incorporava Dr. Fritz, que era um cirurgião alemão. E aí, essa é a primeira foto que mostra ele, e a legenda diz: estamos vendo Jorge Resine participando de operação espiritual sendo realizada pelo espírito Dr. Fritz através do médium José Arigó. Deve ser aquele rapaz de costas que está de branco. Vamos ver de novo. Esse rapaz de costas aqui que está de branco deve ser José Resine, porque está de costas. Ou então esse outro que está aqui.
De qualquer maneira, não sei quem é. Mas o fato é que ele é este, está fazendo a cirurgia lá embaixo, em alguém que está deitada, e aqui tem um José Resine, quem conhece sabe, não sei. Acho que esse é o auxiliar dele e esse é o José Resine. Acho. Agora o importante é o seguinte, ele está com algodão na mão, aqui tem uma pessoa, está coberta com um pano branco, está deitada, e ele está tirando alguma coisa de dentro dessa pessoa. Está mediunizado, está incorporando o médico alemão Dr. Fritz. Gente, vocês não imaginam o que ele foi capaz de fazer. As cirurgias que ele foi capaz de fazer. Não vamos aceitar só as cirurgias espirituais, tá? Então, Jorge Resine participando de operação espiritual, sendo realizada pelo espírito de Dr. Fritz através do médium José Arigó. Espiritual, porque é no espírito, mas tecnicamente falando, não se pode falar que é uma operação espiritual. Por quê? O espírito do Dr. Fritz não é ainda o espírito, porque o espírito não desce mais aos planos inferiores. O espírito é o último a ser atingido, mas vamos deixar a terminologia dele. Muito bem. Essa é a primeira imagem dele. Vamos mostrar outra. Vamos mostrar outra. Aqui só tem imagens, né? Eu dividi o trabalho em duas partes, sendo que uma é só de fotos, que é essa aqui. Aqui está ele, com duas pessoas ao lado. Não sei quem é. Vamos ver a legenda. Olha ele aqui, ó, gordinho, bigodinho, inconfundível. Eu vi assim frente a frente comigo. Muito bem. Vamos ver o que é que está fazendo aqui. Vamos ver a legenda. Cientista William Belk, o médium José Arigó e o cientista Anorija Puharik, recém-operado pelo espírito Dr. Fritz. Então aqui tem a Anorija Puharik, que foi operado, bem perto dessa cena. O outro está tocando no lugar onde ele foi operado, e é do Dr. Fritz. O cientista Anorija Puharik, segundos depois de ter sido operado pelo espírito Dr. Fritz, por intermédio do médium Arigó, está ali, e ao seu lado está o cientista William Belk, presidente da Belk Foundation, um americano que vai ver se isso era certo, se era correto. Vamos ver então. Então, é uma pessoa que ele acabou de operar, levantou e posou para foto com ele. E do lado está, eu não sei quem é quem, do lado está, então não sei quem é o americano que veio para comprovar se os fenômenos que se dizia a respeito dele é a verdade. E do outro lado está a pessoa que foi recém-operada. Olha, acabou de ser operada. E o amigo aqui, ó, o americano, está botando a mão, então esse é o operado, e está botando a mão no lugar onde a operação foi feita, ó. Está levantando aqui, está apontando assim a mão, no lugar onde a operação foi feita. Acabou de ser feita, e a Arigó desincorporou e veio tirar essa foto. Essa foto foi batida logo após. Então aqui nós temos a pessoa que sofreu a operação, a cirurgia, e aqui o americano que veio para fazer uma inspeção e confirmar para o mundo inteiro que havia um fenômeno no Brasil chamado José Arigó. Então, está aqui, olhem bem para ele, tá? Eu vi assim de frente para mim, em pé, eu vi. E a legenda diz claramente: cientista William Belk, que é o americano, o médium José Arigó, no meio,
e o cientista Norija Puharik, que foi operado, não são dois cientistas, mas o da direita foi operado pelo espírito Dr. Fritz, que incorporaram Zé Rigor. Já o William Belk veio com a função de provar se era verdade ou não era verdade. Então, está, portanto, aqui o cientista Norija Puharik, segundos depois de ter sido operado pelo espírito Dr. Fritz, segundos depois, por intermédio do médium José Rigor. E ao seu lado um cientista famoso, presidente da Belk Foundation, William Belk. Pronto. Aqui estamos de novo com a figura. Então já sabemos que o operado é esse daqui. Segundos após ser operado, está aqui em pé. E que esse daqui é o dono da Belk Foundation. Presidente, portanto. Veio para saber se Zé Rigor era um farsante ou não era. Esse tinha acabado de ser operado. E ele está, o que constata o fato, aponta para o lugar, olha, a mão dele está estendida, assim, na direção da vesícula ou qualquer órgão que foi. Ó, tá vendo? Olha o detalhe. Muito bem. Vamos agora ler um pouquinho e vamos intermear depois as fotos, mas vocês já viram duas fotos comprobatórias. Isso, ele foi submetido a provas as mais rigorosas. E eu tenho por este homem uma admiração fora do comum, porque ele me curou de uma sinusite crônica que eu tinha vontade de bater com a cabeça na parede quando ela me atacava. Direi no momento oportuno. Vamos então ao texto da biografia dele, que é outro texto. Biografia Zé Rigor. Zé Rigor era uma mistura de trabalhador rural, de uma fazenda pequenininha, com caminhoneiro. Seria difícil, portanto, imaginá-lo como sendo um cirurgião. Então, sua fazendinha, ele pegava as couves, as abóboras e batatas, botava num caminhãozinho e transportava. E vivia assim. Arigó, um dos 8 filhos de um sitiante, ou seja, do dono de um sítio, ele também nasceu do pai, desse pai, e eram lavradores, e cada um tinha um pedaço de terra. Nasceu em 18 de outubro de 1921. Embora tenha tido uma infância normal, afirma ter sido perseguido por uma luz muito brilhante que quase o cegava. Começou assim a iniciação xamânica de José Rigor, que ele diz que é espírita, xamanismo. Ele diz: fui perseguido desde muito cedo, desde após o meu nascimento, na minha infância. Nasceu em outubro de 1921, dia 18, e ela me persegue. É uma luz brilhante que quase me cega. Depois começou a ouvir uma voz que falava uma língua estrangeira com sotaque alemão. Com 25 anos, casou-se com Arlete André, sua prima de 4º grau, e deixou a casa paterna, indo trabalhar agora numa mina de ferro. Então a fazenda não era dele, era do pai. Então o caminhãozinho talvez fosse dele, mas ele se desfez de tudo isso e foi, eram 8 irmãos, deixou os irmãos com o pai na fazendinha, cuidando lá das couves, batatas. Era uma fazenda de agronegócio, não era de bois e as coisas assim, não. Eram lavradores. Enquanto os filhos chegavam numa mina de ferro, agora deixa de ser fazendeiro, caminhoneiro e vai trabalhar numa mina de ferro. Vejam bem a vida desse homem. Casada com Arlete André, prima do 4º grau, aos 25 anos. Enquanto os filhos chegavam, um atrás do outro, isso é uma maneira de falar do repórter, enquanto a mulher tinha um filho atrás do outro, Arigó começou a ter muitos pesadelos, dores de cabeça muito fortes.
O xamanismo começa assim: doença, 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 né? Enxaqueca, fora do normal, esquizofrenia. No sonho, sempre ouvia a mesma voz gutural, no idioma que eu não entendia, o alemão. E uma luz que o perseguia quando ele tentava sair do cômodo onde ele estava. Certa noite, teve seu primeiro sonho nítido. Via-se numa sala de cirurgia, entre médicos e enfermeiras, usando trajes antigos, reunidos em torno de um paciente. Quem dirigia a operação era um homem robusto e calvo, cuja voz já era familiar, igual que era a voz que ele ouvia. Era o Dr. Fritz. Noite após noite, repetiu-se o mesmo sonho, e depois de algum tempo, a figura central do pesadelo se apresentou como o Dr. Adolf Fritz, médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, sem completar sua obra na Terra. Então, como eu disse, é transmigração. Ele recebe, incorpora o Dr. Fritz para completar, olha bem, sem completar sua missão terrestre. Então, o Dr. Fritz vai a sua parte, né, que transmigra de um para outro, e agora Zé Arigó é a pessoa. Antes havia outro, depois de Arigó houve mais dois. Então, é transmigração. Mas vamos aceitar o termo incorporação, porque a transmigração causa a incorporação. Um médico alemão chamado Adolf Fritz, ele vê nitidamente a figura central, agora fala de maneira que ele entenda. De um português arrastado, gutural, que desencarnou, morreu, durante a Primeira Guerra Mundial, sem completar sua missão terrestre. Então, esse é o problema da transmigração. Tem que começar lá o plano divino, a missão, e o raio vai como se fosse a tocha olímpica passando de mão em mão até o ponto ômega, o final da missão. Aqui deixa claro isso, é a transmigração, e a transmigração faz com que, quando ela entra em ação, o inconsciente toma conta da pessoa. Ou seja, não é o Dr. Fritz que encarna, reencarna. Não se fala aqui em reencarnação. Fala que ele via uma luz, que ouvia uma voz, e essa voz depois era meio, falava um português muito difícil, mas finalmente terminou se comunicando com ele, dizendo: não cumpri a minha missão terrestre. E aí morri na Primeira Guerra Mundial sem completar a minha obra na Terra. E ele disse a Arigó que o escolhera como médium que deveria levar a cabo as suas obras. Outros espíritos que tinham sido médicos encarnados, então outros também migraram, o ajudariam. Arigó deveria dedicar-se à tarefa de curar os enfermos e os aflitos. Pronto. Então, aqui, minha gente, agora vamos para as obras. Então, vamos repetir de novo. Aqui a foto em que nós temos ele. Voltamos a ela. Aqui está o americano. Aqui está o cidadão americano que veio da Fundação Belk Foundation, rico, muito rico, e veio para fazer ter a prova se Arigó é um farsante ou não. E ele aponta para o lugar onde foi operado no amigo, que também é um doutor. São dois doutores, aqui não dizem que, mas esse foi operado e a mão do amigo está colocando o lugar exatamente no ponto que seria a vesícula, ou os intestinos, ou pâncreas ou baço. É essa região aí. Segundo depois da operação, essa foto foi tirada. Gente, José Arigó foi um fenômeno irrepetível. Nem Chico Xavier se aproxima dele. Nem Chico Xavier. Porque a psicografia é mediunidade por proximidade.
E a incorporação é mediunidade na qual a personalidade do raio, quer dizer, não é a pessoa, é apenas os 10% da sabedoria da pessoa, então se expandem e tomam conta de todo o cérebro do médium. E aí ele fica inconsciente, entra em transe xamânico, e aí ele faz o que ele não tem a menor ideia, porque ele está sonhando. Ele não sabe o que está fazendo, está em sono. É o xamanismo puro, e precedido de doenças, de crises de esquizofrenia, né? De uma fobia, que ele ficava com medo de dormir naquela sala, porque via uma luz que o perseguia, e depois piorou, vozes. Então, esquizofrênico também ouve vozes. Tipicamente, uma iniciação xamânica. Então, o Dr. Fritz diz a ele, aquilo que a transmigração postula. A obra era fazer a caridade curando enfermos e aflitos. Era essa a missão desse homem, que já recebeu de outros, recebeu de outro, e de outro, e de outro. É uma corrente. Uma corrente, minha gente. Lembre-se, é a tocha olímpica. Finalmente, Dr. Fritz recebe esse 10% do seu antecedente e ele, morrendo na Primeira Guerra, incompleta a sua obra. A missão tem que ser completada, tem que chegar ao ponto ômega, então aí entra Zé Arigó. E depois Zé Arigó teve mais 2, incorporados ao Dr. Fritz. Né? Então, é a transmigração pura e simples. E ele diz a Zé Arigó, não somente eu, mas outros espíritos de médicos que até também tenham morrido, estariam ajudando. Seria uma equipe, mas por isso que ele está com o enfermeiro. Na primeira foto tem enfermeiro, né? Também ajudaria. Arigó deveria continuar a missão do Fritz, que é exatamente o motivo, os 10%, que é a porção dobrada de Eliseu, e é o que Tote me passa, né? E através daquela zona do sacerdócio, e eu, depois, não lembro mais de quem, e só depois Rasputin, e finalmente hoje eu. Só tenho lembrança, portanto, de 2. Gente, é um exemplo perfeito. Então, a missão era curar os aflitos. E aí, se ele não cumprisse essa missão, então estaria penalizado diante da divindade. Logo, é preciso que ele cumpra. E aí, a tocha olímpica é passada de um em um, e o raio é o raio da cura. Esse raio da cura eu não tenho. Não sou curandeiro, nem tenho o dom da cura. Algumas vezes fiz algumas curas, mas não é isso. Zé Arigó tornou-se um cirurgião de tal modo qualificado que fez o que nenhum médico seria capaz nem de explicar, quanto mais de fazer. Vamos, ao longo do trabalho, dizer como é que ele fazia, porque temos provas fotográficas e a Rede Globo filmou uma cirurgia dele, né, toda filmada. Eu vi ele nessa cirurgia. Então, aqui está mais uma vez, pela última vez. Desculpe, mas é necessário. A mãozinha do ricaço, que veio saber se ele era, de fato, uma fraude. Essa mão é desse doutor, que é o Rico, presidente da Fundação Belk, e esse aqui é um amigo dele também, doutor, que foi operado. Né? E Zé Arigó está no meio, já desincorporado, tranquilamente. Então, operação feita por incorporação, portanto, xamanismo, em transe mediúnico, isso é xamanismo, não tem nada a ver com reencarnação. Arigó nunca falou que era reencarnado, e olha só, se ele fosse a reencarnação de Dr. Fritz, ele esqueceria tudo. Então, a maior burrice seria de Deus, né, reencarnar
o Dr. Fritz em Zé Arigó, porque ele não se lembraria de nada. Pelo contrário, ele apenas incorporava e na incorporação, então Arigó tinha as mesmas capacidades e uma destreza, uma perícia imensa que foi aperfeiçoada. E assim, cada vez que há uma transmigração, né, a pessoa para a qual os 10% de sabedoria migra aperfeiçoa o processo, que vai passar para o seguinte, e ele teve 2 sucessores. Então, essa é a primeira fotografia. Estamos aos 25 minutos. Vai dar para apresentar a seguinte, a fotografia seguinte. Então, aqui está a letra, dizendo simplesmente quem são as pessoas. A fotografia seguinte já é outra, com 2 pessoas também. Então, é José Pedro de Freitas, Zé Arigó e o médium Chico Xavier. Essas eles vão reconhecer. Então, olha só. Chico Xavier, o meu querido Zé Arigó, o xamã mais perfeito que eu conheci. E aqui José Rodrigo Freitas, não sei quem é. Um espírita, sem dúvida nenhuma. Olha, Chico Xavier, o psicógrafo maior do Brasil. Não chegou aos pés de Arigó, sabiam? Mas tem a fama que tem e ninguém lembra de Arigó. Por quê? Porque é mais fácil, a Federação Espírita da América Latina quer de qualquer maneira negar a transmigração, mesmo às custas da mentira, do embuste e da farsa. Esconde, então, a história de um homem fenomenal, que foi o maior xamã que eu tenho notícia no Brasil. Está aqui, então, Chico Xavier, psicógrafo. O psicógrafo também é um xamã, lúcido, não, portanto, não é incorporação, ou não é reencarnação, é incorporação por proximidade, como eu. Eu também, como Chico Xavier, incorporo por proximidade. Faço coisas escritas, meus trabalhos escritos, meus vídeos, que eu antes escrevi todo esse texto, fiz essa pesquisa, e agora vou dizer a vocês o que é que Chico Xavier psicografou. Olha, vejam bem, comparem com a reencarnação, que quem reencarna não se lembra de nada da pessoa que está reencarnada nele. Ao passo que Francisco Cândido Xavier fez o seguinte poema. Eu recito sempre. Oração do Pão, feita originalmente por São Francisco de Assis, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que era devoto de Nossa Senhora porque ela era coroinha. Quando era criança, era católico e ajudava o padre na igreja. Foi esse padre que o alfabetizou e o criou. Ele tem uma devoção a Maria Santíssima e nessa oração ele vai chamá-la de mãe. Então se preparem. Não estranhem isso. Ele era vamos dizer, como eu, os fundamentos da fé dele eram católicos. Depois ele não compreendeu o que estava acontecendo, não estudava, era uma pessoa quase analfabeta, né? Um caminhoneiro, um roceiro, então não sabia o que é que era. E eu o vi uma vez só. Então, se eu pudesse, explicaria. Vamos ver então, vamos falar de Chico Xavier, psicógrafo, ou seja, um médium por proximidade, como eu. Eu não incorporo, mas não incorporo porque eu fiz toda a força para não incorporar. Mas incorporei 3 vezes porque eu quis. Está aqui. Então, é por proximidade. A entidade fica do lado aqui e manda telepaticamente a mensagem e a mesma coisa fazer com Arigó. Mas Arigó era mais perfeito, porque a entidade incorporava, ou seja, os 10% tomavam conta do corpo dele todo, ele ficava inconsciente, em transe xamânico e agia como um médico cirurgião de uma perfeição, de uma perícia insuperável, que nenhum médico soube explicar, quanto mais fazer. Vamos então continuar
a oração do pão. Ora, se Francisco Cândido Xavier lembrava que São Francisco de Assis era um escritor, era um poeta, lembra? Irmão Sol, Irmão Lua, né? E então, a oração é a seguinte: que eu faço bem, e de tal modo faça que ninguém saiba quanto me custou. Mãe, espero de ti mais essa graça, que eu seja bom, sem parecer que sou. Que o pouco que me des, me satisfaça. E se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve essa migalha da desgraça inesperadamente penetrou. Que eu tenha sempre à minha mesa, a mais, ao menos um talher que seja, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, e não possa comer sozinho o pão que posso partir em 2 pedaços. Que coisa linda, gente. Isso foi transmitido a Francisco Xavier, Chico Xavier, por São Francisco de Assis. E parece com os poemas dele. Lembra? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver dor, que eu leve onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver luz, trevas, que eu leve a luz. Mesma coisa, no mesmo estilo. É exatamente Francisco de Assis, o poeta, que passa esse conhecimento. Se Chico Xavier fosse a reencarnação de São Francisco de Assis, não lembraria de nada disso. A psicografia e a incorporação são provas definitivas que a reencarnação é uma farsa, porque os psicógrafos recebem a mensagem, portanto, a pessoa, né, o espírito, vamos usar o termo, passa para ele a mensagem. Eu tenho essa mediunidade, chama por proximidade, e Zé Ligó por incorporação total. Então, eu lembro de tudo quando preciso. Portanto, eu não sou a reencarnação do meu antecessor, nem de Tote, nem de Rasputin. Sou a transmigração. E Chico Xavier, a transmigração de vários. Emmanuel é o mais conhecido, mas poucos conhecem que ele fez vários poemas de São Francisco de Assis, né? Eu não tenho de cor. Senhor, faz de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver injustiça, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver ódio, que eu leve a fé. Senhor, fazei que eu procure mais consolar, quer ser consolado, compreender, quer ser compreendido, amar, quer ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, é o mesmo estilo. Vou repetir agora a oração do pão, e vocês, se quiserem, peçam. É lindíssima. Então, ele era devoto de Nossa Senhora para chamá-la de mãe. E, portanto, lembra de tudo, todas as entidades que comunicam com ele se lembra. Se fosse a encarnação, esqueceria tudo. Portanto, a psicografia e a incorporação é prova definitiva contra a reencarnação. Vamos ver? Oração do pão. Que eu faço bem, e de tal modo faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou. Que o pouco que me des, me satisfaça. E se ainda desse pouco algum sobrou, que eu leve essas migalhas onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que eu tenha a mesa a mais, ao menos um talher que seja, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, e não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Lindíssimo! E aí, acabou-se a reencarnação.
destruiu completamente. Ele lembrou, ele recebeu a mensagem de São Francisco de Assis, exatamente no mesmo estilo. Eu sou professor de literatura, o estilo é o mesmo. Então, Francisco Cândido Xavier, José Arigó, são provas de que a reencarnação é uma besteira, é uma tolice, é uma invencionice de Kardec. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos então ao próximo vídeo. Eu quero fazer vídeos curtos, tá? Mas então nós temos aqui nessa foto, vou mostrar de novo, duas pessoas que provam que a reencarnação não existe, porque ele se lembra de tudo, de todos os mestres que estão próximos dele. Ele é médium por proximidade como eu. E este é tomado pelo filho do Dr. Fritz, incorpora, e lembra de toda a ciência médica do Dr. Fritz, que ele não era apenas um fazendeiro, né? um roceiro e um caminhoneiro. Depois trabalhou na usina de ferro como mineiro. Então, isso é a prova de que a reencarnação seria uma burrice de Deus, pois eles não teriam essas lembranças. Pronto. Então, eu não sou reencarnado, eu sou a transmigração. Como Elias se transmigrou para Eliseu. Pronto. Ficamos aqui aos 36 minutos. Continuaremos no próximo vídeo. Né? Lindíssima o trabalho que nós estamos fazendo, mas vou avisar vocês, não temos nada contra a doutrina espírita. Temos contra a idiotice de Kardec, chamada reencarnação, que não vamos tocar nela, mas não vamos falar sobre ela, mas que aqui nós temos duas provas de que, se fosse reencarnado, eles não se lembrariam de nada disso. Portanto, eu seria muito burro usar a reencarnação. A psicografia e a incorporação são a prova definitiva de que a reencarnação não existe. Senão, nem Chico Xavier se lembraria dos poemas de São Francisco de Assis e das belas composições de Emmanuel, lindíssimas, e nem Zé Arigó se lembraria da perícia do cirurgião Dr. Fritz. Acho que não lembro o primeiro nome. Então, assim eu termino e vamos então esperar a continuação no próximo capítulo. Zé Arigó, o fenômeno Zé Arigó, será o nome dessa subsérie.